como você transforma a história da criação da bomba atômica em um filme adequado aos moldes de sucesso em blockbuster de respeito no auge da temporada de filmes superficiais. Aparentemente, um diretor conhece a fórmula, e mais do que conhecer, sabe perfeitamente aplicá-la na realidade. Oppenheimer, de Christopher Nolan, analisa as consequências destrutivas de grandes mentes científicas. Agora, coincidência ou não, isso já aconteceu em outros filmes de Nolan. Inquestionavelmente, Nolan aceitou um desafio extremamente ambicioso com Oppenheimer. Desenrolando uma história que inclui dezenas de personagens, décadas de eventos reais e debates políticos complicados e explicações científicas também complexas. E não é nenhum exagero afirmar que esse desafio é extremamente ambicioso, uma vez que poucas imagens foram mais aterrorizantes ou também mais impressionantes do que a nuvem em forma de cogumelo gerada por uma explosão nuclear. Uma imagem gravada na linguagem visual da política, da mídia e do entretenimento no final do século XX e também para além do tempo. Para a revista americana Wired, Nolan disse: "A história de Oppenheimer está comigo há anos. É literalmente o momento mais dramático da história. Desde a produção de O Cavaleiro das Trevas, o diretor consagrou seu nome na indústria cinematográfica e aparentemente apenas elevou o padrão das próximas produções." Seu último projeto, Oppenheimer, destaca como físico Julius Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, o desenvolvimento da bomba atômica e o projeto Manhattan. E sim, ao que parece sua principal arma preferida é Cillian Murphy, que existe desde sempre, mas curiosamente ainda permanece estranhamente invisível, exceto no universo de Christopher Nolan, e em sua virada decisiva na carreira como Thomas Shelby. O irlandês, no papel de Oppenheimer, é um verdadeiro golpe de elenco, um dos muitos do filme, com seu rosto magro e olhos assustadores atormentando você com cada olhar penetrante. Aqui, ele é magnético no papel do cientista que dobrou o mundo à sua vontade e capricho durante décadas, até que finalmente parou de girar em torno dele. Apesar da semelhança física, Murphy captura a turbulência interna e também a arrogância externa de Oppenheimer com certa facilidade. Mas Oppenheimer não é o primeiro cientista dos filmes de Christopher Nolan. Oppenheimer não é o primeiro cientista nos filmes de Christopher Nolan cujas contribuições para os avanços científicos e também tecnológicos levaram ao que poderíamos classificar como o desenvolvimento de armas de destruição em massa. A filmografia de Nolan é notável por apresentar personagens brilhantes com recursos, conhecimentos excepcionais que, no entanto, acabam vendo suas realizações serem deturpadas e usadas como armas devido a forças externas como agendas ocultas. Desde sua abordagem no Batman até suas tramas complexas de ficção científica, Nolan tem demonstrado um interesse marcante por narrativas que ecoam as preocupações e complexidades em torno da criação da bomba atômica e da vida real. A trilogia O Cavaleiro das Trevas de Nolan, por exemplo, explora esses temas sob o disfarce de um filme de super-herói adaptado de uma história em quadrinhos. E bem, é realmente surpreendente perceber a relação indireta que, até então, existem entre esses dois filmes. Especificamente, ambos filmes exploram como uma empresa de ciência e tecnologia de bilhões de dólares pode ser facilmente manipulada pela corrupção e também pela criminalidade. Em Oppenheimer, isso é bem fácil de notar. Agora, em Batman Begins, por exemplo, a Wayne Enterprises desenvolve uma máquina poderosa projetada para a guerra, também é capaz de evaporar o abastecimento de água do inimigo. O protótipo da máquina desaparece, roubado então pela Liga das Sombras. Assim descobrimos que o plano deles é usar o emissor de micro-ondas
para dispersar uma toxina do medo por Gotham, poluindo o sistema de esgoto da cidade com o veneno e também liberando no ar. Aí a treta gira em torno do Batman, resolvendo esse problema criado pela própria empresa. Outro detalhe importante sobre esse filme foi também em Batman Begins que Cillian Murphy colaborou pela primeira vez com Christopher Nolan. Ele interpretou o Dr. Jonathan Crane, um psiquiatra que trabalhava no asilo Arkham. E em Tenet, outro filme produzido por Christopher Nolan, a descoberta da inversão do tempo por um cientista leva a uma guerra total em uma batalha entre o passado e o futuro. Em vez de uma viagem no tempo simples, a inversão do tempo permite que alguém ou algo retroceda no tempo. E bem, podemos dizer que essa história é um pouquinho mais complexa do que a história do filme De Volta para o Futuro. Em Tenet, o filme mostra que, com a criação de uma nova máquina, o algoritmo, no caso, é capaz de inverter o próprio tempo. O mundo inteiro, então, está em jogo. Todos esses filmes envolvem uma nova conquista científica que, em última análise, é usada pelos motivos errados e que revelam que os avanços tecnológicos da filmografia de Christopher Nolan têm sido, de uma maneira ou outra, um conto de advertência. Embora as melhores mentes do mundo possam ter as melhores intenções, há sempre outros, sejam eles bandidos ou supervilões, que querem usar tecnologia por razões egoístas e também destrutivas. Nesse filme, Christopher Nolan produz seu trabalho mais maduro e seguro até hoje, ao fazer uso de suas 3 horas de duração para refletir sobre a culpa, o remorso, o legado e as consequências de terminar uma guerra baseada na tecnologia de Oppenheimer. Sempre existe uma mensagem mais profunda nos filmes, sempre existe uma camada a mais para ser descoberta, e conforme vamos entendendo as suas respectivas camadas, vamos entendendo também o que está por trás das entrelinhas. Até porque amor e arrependimento estão no cerne dos filmes de Christopher Nolan. Não importa quão complexos e exigentes pareçam em estrutura e narrativa. A ambição e o amor incansável de Oppenheimer pela física o inundam com uma sensação de destruição iminente e também de escrúpulos morais. Nolan habilmente coloca o coração de Oppenheimer contra a sua mente, e a desconexão entre os dois está no centro desse filme. Ainda sobre o diretor, precisamos destacar uma boa característica de seu trabalho. Há muito tempo ele defende a necessidade de trazer mentes científicas brilhantes para ajudar a produzir conceitos mais realistas, que serviriam como âncoras mais fundamentadas, então, para o seu trabalho. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o físico e ganhador do Prêmio Nobel, Kip Thorne. Thorne atuou como consultor científico para o filme de ficção científica de 2014 de Nolan, ou seja, Interstellar. A experiência de Thorne foi fundamental para garantir que a representação dos buracos negros e também de outros fenômenos astrofísicos no filme fosse tão precisa e cientificamente plausível quanto possível. Kip Thorne forneceu informações valiosas e orientação científica para ajudar Nolan a criar um retrato do cosmos visualmente impressionante e cientificamente também fundamentado. Em Oppenheimer não foi diferente. Nolan explicou que a equipe de produção conseguiu conduzir sua própria versão do Trinity Test, o primeiro teste de bomba atômica do mundo, de forma um pouquinho, inclusive, mais prática. Em entrevista à Esquire, Nolan conversou com o renomado físico professor Brian Cox para discutir a ciência do filme e a reprodução nuclear, o uso da inteligência artificial no mundo de hoje e também a preparação do elenco sobre terminologia científica, entre outros assuntos. E agora, se vamos falar sobre fatos históricos que foram transmitidos de uma forma um pouco diferente do filme, é bom destacar que no filme o personagem de Cillian Murphy diz ao Groves, interpretado por Matt Damon, que as chances de uma bomba nuclear destruir o mundo são quase zero. Mas, na realidade, Robert Oppenheimer considerou o que chamou de terrível possibilidade de que uma arma nuclear poderia incendiar a atmosfera e os oceanos, destruindo toda a vida na Terra. E bem, para fins didáticos também,
É importante fazer menção ao fato de que Oppenheimer não consultou Albert Einstein sobre os cálculos de Edward Teller. Enfim, o que temos nessa produção é uma história infinitamente emaranhada. Nolan baseou o filme no livro Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, Kay Bird e Martin Sherry. E esse nome do livro, a segunda parte do nome do livro, O Prometeu Americano, é muito interessante, até porque na mitologia grega, Prometeu roubou fogo dos deuses e deu à humanidade. Em troca, os deuses acorrentaram Prometeu a uma rocha e uma águia vinha todos os dias comer seu fígado. E essa pode ser considerada uma boa metáfora para a história de Oppenheimer. No filme, o físico dinamarquês Niels Bohr, interpretado por Kenneth Branagh, disse o seguinte: "Você é o Prometeu americano, o homem que lhes deu o poder de se destruir." Um dos conflitos mais tensos do filme envolve a disputa de Oppenheimer com Edward Teller, que queria inventar a bomba de hidrogênio, com um poder muito mais destrutivo que as armas nucleares. Oppenheimer se opunha à sua ideia, e no filme ele é mostrado enquanto procura Albert Einstein para consultá-lo sobre o assunto. De acordo com o livro Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, que também é a mais conhecida biografia do físico, Oppenheimer foi atrás do físico Arthur Compton e não de Einstein. Compton refez os cálculos de Teller e mostrou que eles estavam errados, mas isso também não significa que Einstein não ficou fora dessa treta. Pelo contrário, ele incentivou os Estados Unidos a desenvolver uma arma nuclear, pois assinou a carta enviada ao presidente Franklin Roosevelt, recomendando que o financiamento para as pesquisas sobre o uso de fissão nuclear como arma acontecesse. A carta que o célebre físico teórico assinou foi apelidada de Carta Einstein e Szilard, em 2 de agosto de 1939. Voltando para o protagonista, durante o seu discurso de despedida em 1945, Oppenheimer afirmou: "Se você é um cientista, não pode impedir uma coisa assim. Se você é um cientista, acredita que é importante descobrir como o mundo funciona, que é importante descobrir quais são as realidades, que é importante entregar à humanidade o poder possível para controlar o mundo e lidar com ele de acordo com suas próprias leis e valores." Depois do desastre mundial que a invenção causou, assim como no filme, o físico entendeu os perigos e o potencial do fim do mundo da proliferação nuclear. Após a Segunda Guerra Mundial, ele solicitou regulamentações internacionais sobre a energia nuclear em um esforço para evitar uma corrida armamentista nuclear com a União Soviética. Os esforços de Oppenheimer, porém, não tiveram sucesso. Suas polêmicas declarações contrárias às armas nucleares resultaram em vários inimigos e o fizeram perder sua influência política, além de ter tido suas credenciais de segurança cassadas pelo governo americano. Essa produção épica de Christopher Nolan é um filme envolvente e que envolve também uma vasta convicção moral que, em certo ponto, causa até um conflito de consciência. É o tipo de filme para ver e aprender alguma coisa. A narrativa transita entre o passado e o presente, ao mesmo tempo que aborda os principais acontecimentos que antecederam o teste nuclear e as suas repercussões. Inclusive, o filme vê Oppenheimer assim, como um físico quântico teórico que pensa em probabilidades e não em certezas. É uma história emocionante para um homem consumido pela culpa e pela turbulência interior. Um homem que se tornou a escuridão, se tornou o destruidor de mundos. No final de tudo mesmo, Oppenheimer é perturbador, mas que vale o esforço para ser assistido.